Olá pessoal, aqui é o Robson e nesse vídeo a gente vai substituir componentes CCMD sem o uso de soprador térmico. No caso aqui a gente vai usar somente o ferro de solda. Podem ver que é uma ponteira das grandes, não é aquela ponteira bem pequena, é uma ponteira tipo faca e estanho de 1 milímetro. Nem vai ser o estanho de 0,5 que a gente usou no vídeo que vai estar na descrição do canal, que é a troca com o soprador. Então, vamos lá, só com essas duas ferramentas. Eu vou substituir esse 674HC14 aqui, o IC13. Para isso, para substituir sem o soprador, eu vou ter que colocar estanho em excesso nos terminais do componente. Primeiro de um lado, depois do outro. Daí eu vou aquecer todos os terminais do componente, tanto de um lado quanto do outro, e retiro ele da placa. Pronto, retirado. Agora eu vou colocar estanho em excesso para fazer o terminal já ficar com uma solda nova. Perfeito, já está ali com a solda nova e vou colocar o meu circuito integrado novo. Como eu estou trabalhando com uma placa que é condenada, eu não vou colocar um circuito novo, eu vou fazer a limpeza do circuito integrado antigo e usar ele. Antes disso, eu vou limpar a minha placa com um pincel e um pouquinho de álcool isopropílico. Como nesse vídeo a gente não está usando fluxo nem malha de dessoldagem, o método muda um pouco. Vou fazer o alinhamento do circuito integrado novo no lugar. No caso aqui eu estou usando o circuito integrado antigo. Seguro ele com a pinça e começo a fazer a ressoldagem dos terminais. Primeiro de um lado, depois do outro. A solda agora ficou feia e ela não pegou bem ainda no circuito. Então eu venho com uma solda nova, coloco em excesso e vou puxando para fora. Tem dois terminais ainda que estão em curto. Vamos ver se a gente consegue limpar eles. Se não conseguir, que falta faz uma malha nessas horas. Se não conseguir, eu vou ter que recorrer ao sugador, porque eu não estou trabalhando com malha que eu não tenho. Então vou tirar o excesso. Beleza. Dá um acabamento nas soldas. Perfeito. Vamos para o outro lado. Mesma coisa. Eu não quero que fique com solda fria em momento algum. Eu sempre puxo a solda para fora, que daí ela já dá o acabamento correto. Ó, tô com 3 terminais em curto. Vamos aquecer aqui e retirar esse excesso. Certo, está feita a solda. Vou fazer a limpeza dela. E está pronta a minha troca somente com o soldador e o estanho de 1 milímetro.
Notem que o circuito não ficou bem alinhado, ele ficou um pouco mais para a direita. Então eu vou retirar esse circuito integrado e ressoldar ele novamente. Agora eu vou considerar que a gente tem uma malha para fazer a substituição dele. Solda de um lado, solda do outro. Pego a pinça, vou segurar ele e retiro ele da placa. Vou tirar esse excesso de estanho. Perfeito. Vou pegar minha malha de dessoldagem, que agora a gente pegou, foi na eletrônica da cidade e comprou uma malha de dessoldagem. Vamos fazer então a limpeza dessa superfície. Olha só como ela puxa bem o estanho velho. E um detalhe, eu sempre faço no sentido que a trilha sai, a limpeza. Nunca faço nesse sentido se a trilha está saindo na horizontal, eu não faço na vertical. Que eu posso segurar muito tempo ali e acabar levantando alguma trilha. Vamos fazer essa limpeza de novo. Vou deixar ele bem limpo para receber o novo circuito integrado. Vou largar esse circuito integrado aqui para vocês verem que eu vou limpar os terminais dele com a malha. Então, se vocês trocaram o circuito integrado e descobriram que não é ele o defeito, dá para fazer a limpeza de todos os terminais dele se tu tiver uma malha de dessoldagem. Cortar um pedacinho da malha que ela já está com excesso de solda. Vamos terminar a limpeza do circuito integrado. Beleza, agora que a gente tem ele limpo, eu vou tirar esse excesso que ficou de fluxo do estanho antigo e mais da limpeza com a malha. Fazer uma boa limpeza nele. Essa aqui é uma placa que a gente já retirou esse processador aqui, ó. É uma placa de um motor de costura. Um motor HVP70 da marca Rossing. Opa, eu não posso usar fluxo de solda. Esse é o que a gente está trabalhando somente com ferro de solda e estanho. É o costume, é o costume. Agora já me policiei. Vou fazer o alinhamento desse circuito integrado. Agora ele vai ficar bem alinhado, que eu não quero que ele aparente ter sido substituído. Então eu quero ele bem alinhado. Certo, e vou colocar um pouquinho de estanho no terminal do canto inferior direito para fixar ele e no canto superior esquerdo. Ele se moveu um pouquinho, então eu vou realinhar ele. Pronto, realinhado. Coloco o estanho, pino por pino. Esses dois pinos ali são juntos, mas eu não quero deixar eles daquele jeito. E vou fazer toda a solda
Ó, aqui fechou um curto que eu vou poder tirar agora. Eu comprei a malha. Então vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Ó, já puxou o excesso do estanho ali e também nesse aqui de cima. Tirar esse excesso aqui. Ainda tem um ponto ali que não tá bom de solda. Vou tirar mais um pedacinho da minha malha que ficou com excesso de solda já. E vou fazer essa última limpeza aqui, que ele já vai ficar perfeito. Muito bom. Vamos limpar e ver como que ficou. Notem que só por ter a malha já ficou bem melhor a parte da solda em si. Isso é uma das ferramentas. Com o fluxo ela ainda fica mais bonita. Olha só. Acho que aqui focou bem. Vê como ela fica brilhosa. Isso aqui a gente só tinha malha. Com fluxo, malha e mais uma estação de ar, a gente faz muita coisa. Vamos substituir um resistor também. Esse resistor aqui de cima, o R228. Só com o ferro de solda. Aqueço primeiro um lado, aqueço depois o outro. Eu já vou conseguir tirar ele. Opa! Tiramos. Larguei ele aqui na minha banca e vou fazer a limpeza de onde ele estava. Mais um pouquinho de álcool aqui. Deixar o lugar pronto para receber um resistor novo. Como a gente sabe que essa placa aqui não vai ser mais usada, eu vou deixar o mesmo resistor. Faço o alinhamento com a pinça, seguro ela no lugar e soldo um lado. Depois que um lado está soldado, posso soltar e fazer a solda do outro lado. Vou fazer uma solda em excesso ali, para vocês verem que a gente vai fazer a retirada do excesso com a malha. Duas soldas em excesso. Vamos fazer a retirada desse excesso então com a malha. Pegando a malha aqui, tirando a parte que já tem solda. Tirei o excesso desse lado. Tirei o excesso do outro lado. Vamos limpar esse cara ali e ver como que ficou. Olha só como ficou a solda. Então, pessoal, esse é o jeito mais fácil da gente substituir um circuito integrado, um resistor SMD, somente com ferro de solda e um estanho de 1 mm. E se a gente tiver uma malha de dessoldagem, o nosso acabamento fica mais bonito. Então eu fiz o primeiro processo somente com o estanho e o ferro de solda, e depois estanho, ferro de solda e a malha, para vocês verem como ajuda já uma ferramenta.
Isso que a gente não utilizou fluxo de soldagem, não utilizou estação de ar quente, somente com ferro de solda. Certo, pessoal? Muito obrigado quem assistiu até aqui. Dúvidas nos comentários, e fiquem à vontade para fazer críticas, que estou aqui para melhorar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.